Um marco histórico está sendo escrito diante dos nossos olhos e a maioria das pessoas ainda não percebeu sua magnitude. Os Estados Unidos, a potência que dominou a inovação tecnológica global por mais de um século, estão perdendo a guerra tecnológica para a China de forma dramática e irreversível. Não se trata de especulação ou propaganda ideológica, mas de dados concretos que revelam uma mudança tectônica no equilíbrio de poder global que definirá o século XXI. O Australian Strategic Policy Institute, instituição estabelecida pelo governo australiano e parcialmente financiada pelos militares do país, desenvolveu um rastreador de tecnologias críticas que monitora 64 tecnologias consideradas essenciais para o desenvolvimento econômico e militar global. O último relatório divulgado em agosto de 2024 fornece uma avaliação devastadora para os Estados Unidos. Entre 2003 e 2007, os EMEUs lideravam em 60 das 64 tecnologias críticas, enquanto a China liderava em apenas 3 delas. Entre 2019 e 2023, essa situação se inverteu completamente. Os EQEIRA passaram a liderar em apenas 7 das 64 tecnologias, enquanto a China passou a liderar as 57 restantes. A China está à frente em áreas tão diversas e estratégicas como design e fabricação de circuitos integrados avançados, a base de todos os chips semicondutores modernos, sensores gravitacionais, computação de alto desempenho, que sustenta desde a inteligência artificial até simulações militares, sensores quânticos que revolucionarão detecção e medição, e tecnologia de lançamento espacial essencial, tanto para exploração quanto para sistemas de defesa. Essa não é uma simples mudança quantitativa, mas uma transformação qualitativa do poder global. Quem controla essas tecnologias controla o futuro da economia, da guerra, da comunicação e da própria organização social. O relatório do ASP aponta que houve uma mudança impressionante desde 2 décadas atrás. A ascensão da China foi impulsionada pelo Plano Made in China 2025, lançado em 2015, que viu um grande financiamento estatal direto para pesquisa e desenvolvimento em tecnologias-chave. Esse plano definiu 10 eixos prioritários, incluindo tecnologia da informação de nova geração, máquinas ferramenta de controle numérico computadorizado e robótica, equipamento aeroespacial e de aviação, equipamento de engenharia oceânica e navios de alta tecnologia, equipamento ferroviário avançado, veículos de energia nova, equipamento de energia elétrica, materiais agrícolas, novos materiais e biomedicina e dispositivos médicos de alto desempenho. Em cada uma dessas áreas, a China está rapidamente fechando a lacuna tecnológica com o Ocidente ou já assumiu a liderança completa. O Instituto alerta sobre o risco crescente de monopólios de pesquisa em campos críticos, com o número de tecnologias classificadas como alto risco aumentando de 14 para 24. A China é o país líder em todos esses campos de alto risco. Entre as áreas de maior risco estratégico estão tecnologias com aplicações de defesa como radar avançado, motores de aeronaves de última geração, drones autônomos e robótica colaborativa para uso militar. O controle chinês sobre essas tecnologias significa que em um eventual conflito futuro, a China poderia ter vantagens decisivas que os Estados Unidos simplesmente não conseguiriam superar rapidamente. A Academia Chinesa de Ciências, instituição estatal massiva, já é reconhecida como uma das maiores instituições de ciência e tecnologia no mundo, contribuindo diretamente com a liderança global chinesa em 31 das 64 tecnologias críticas monitoradas. Essa concentração institucional representa algo que os Estados Unidos perderam nas últimas décadas. Enquanto a pesquisa americana está fragmentada entre universidades privadas, laboratórios corporativos e agências governamentais, muitas vezes competindo entre si, a China construiu um ecossistema integrado, onde Estado, academia e indústria trabalham sincronizados em direção a objetivos estratégicos de longo prazo. O domínio da China em alguns campos é tão arraigado que todas as 10 principais instituições de pesquisa do mundo para certas tecnologias estão localizadas no país. Isso não aconteceu por acaso ou por simples cópia de tecnologia ocidental, narrativa
narrativa racista que ainda persiste em muitos círculos americanos e europeus. Aconteceu porque a China investiu massivamente em educação científica por décadas, criou incentivos robustos para pesquisadores, construiu infraestrutura de pesquisa de classe mundial e, mais importante, manteve foco estratégico constante, independentemente de mudanças políticas domésticas. Os investimentos chineses em pesquisa e desenvolvimento ultrapassaram 2% do PIB em 2025, um crescimento extraordinário, considerando que no início dos anos 2000 estava abaixo de 1%. Para colocar isso em perspectiva, a China investiu cerca de 600 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento em 2024, valor que continua crescendo anualmente. Os Estados Unidos ainda investem mais em termos absolutos, mas a tendência está claramente favorecendo a China, especialmente quando se considera a eficiência do investimento. $1 investido em pesquisa na China frequentemente produz mais resultados concretos que $1 investido nos Estados Unidos devido a custos menores e maior coordenação entre diferentes atores. A produção científica chinesa é de 3 a 5 vezes maior que a dos Estados Unidos, quando medida em número de publicações de alto impacto em revistas científicas de prestígio. Mais importante que quantidade é qualidade. O relatório do ASPE usa metodologia sofisticada que analisa não apenas número de publicações, mas seu impacto medido por citações, colaborações internacionais e avanços práticos resultantes. Mesmo com esses filtros rigorosos, a China domina esmagadoramente. Quando se trata de inteligência artificial, computação e comunicações, a China tem 31% do total de publicações de alto impacto global. Em biotecnologia, tecnologias genéticas e vacinas, a China lidera com 20%, proporção que cresce rapidamente a cada ano. O caso da inteligência artificial DeepSeek ilustra perfeitamente a situação. Quando a startup chinesa lançou seu modelo de inteligência artificial em janeiro de 2025, causou pânico nos mercados financeiros americanos. O índice Nasdaq Composite, que acompanha as ações de empresas de tecnologia do Zewa, registrou queda superior a 3% no dia 28 de janeiro. Algumas empresas do setor, particularmente aquelas envolvidas com inteligência artificial e chips, enfrentaram perdas de até 17% em suas ações em um único dia. A razão do pânico não foi apenas a qualidade impressionante do DeepSeek, mas o fato de ter sido desenvolvido com uma fração do custo dos modelos americanos equivalentes e usando chips menos avançados devido às restrições de exportação americanas. Isso revelou uma verdade inconveniente para Washington. As sanções e restrições tecnológicas não estavam atrasando o desenvolvimento chinês, mas forçando a China a desenvolver soluções próprias mais eficientes. Cada restrição americana inadvertidamente acelerava a independência tecnológica chinesa. O DeepSeek provou que a China não precisava dos chips mais avançados da NVIDIA ou da TSMC para competir em inteligência artificial. Podia fazer mais com menos através de inovação em algoritmos e arquitetura de software. Essa foi uma lição devastadora que contradisse toda a estratégia de contenção tecnológica americana. A guerra comercial, iniciada por Trump em seu primeiro mandato e intensificada dramaticamente em 2025, foi amplamente caracterizada como fracasso americano por analistas independentes. Em 2025, o governo Trump impôs tarifas que chegaram a 145% sobre produtos chineses. A China respondeu com tarifas de 125% sobre produtos americanos. Mas mais devastadora que as tarifas foi a resposta estratégica chinesa. Pequim limitou a exportação de metais de terras raras e ímãs, materiais sem os quais as fábricas de automóveis ocidentais, a indústria de defesa e toda a cadeia de produção de eletrônicos simplesmente param de funcionar. A China controla cerca de 70% da produção mundial de elementos de terras raras.
Quando Trump ameaçou aumentar tarifas, Xi Jinping visitou uma instalação de processamento de terras raras, enviando mensagem clara ao mundo. Em outubro de 2024, o governo chinês expandiu os controles de exportação sobre 12 dos 17 metais de terras raras, alegando segurança nacional. A medida aterrorizou não apenas Washington, mas todo o complexo militar industrial ocidental. As empresas de tecnologia do Seoul-Seua, particularmente os fabricantes de armas e outros contratados militares, são extremamente dependentes dos metais de terras raras e ímãs da China para produzir desde smartphones até mísseis guiados. Drones, tanques, mísseis, submarinos, todos dependem de componentes fornecidos pela China e de ímãs de terras raras para motores elétricos, sensores avançados e sistemas de guiamento. Estima-se que em apenas 7 dias do conflito entre o Irã e Israel, em 2025, entre 1,6 e 16 toneladas métricas de terras raras foram vaporizadas em trocas de mísseis. Toda a capacidade de guerra com drones da Ucrânia depende quase inteiramente de componentes eletrônicos e ímãs que ultimamente vêm da China através de cadeias de suprimento complexas. Essa dependência estrutural significa que, em qualquer confronto prolongado, os Estados Unidos e seus aliados enfrentariam escassez crítica de materiais essenciais para sistemas de armas. Os Estados Unidos tentaram desesperadamente reduzir essa dependência. Trump manifestou interesse em anexar a Groenlândia parcialmente por suas vastas reservas de minerais de terras raras, incluindo disprósio, neodímio, escândio e ítrio. Ele também exigiu pelo menos 500 bilhões de dólares das reservas minerais da Ucrânia como pagamento pelo apoio americano na guerra contra a Rússia. A Ucrânia tem um enorme tesouro de metais de terras raras de apatita a zircônio, bem como reservas de lítio e titânio. Quero ter segurança de terras raras, disse Trump aos repórteres no início de fevereiro de 2025, revelando a ansiedade estratégica que domina o planejamento de defesa americano. Mas extrair esses minerais e construir toda a cadeia de processamento necessária para transformá-los em materiais utilizáveis levaria anos, possivelmente décadas. A China não apenas controla as minas, mas também desenvolveu por décadas o conhecimento técnico de processamento que é ainda mais difícil de replicar que a própria mineração. O processamento de terras raras envolve química complexa e potencialmente perigosa que requer expertise especializada e padrões ambientais que países ocidentais relutam em relaxar. A China aceitou os custos ambientais desse processamento por décadas, enquanto construía sua posição dominante.